Olá pessoal, aqui é Flávio Hirei, oftalmologista da Clínica Ver Mais. Estamos aqui no nosso podcast Pode Ver Mais e vamos falar mais um pouquinho, vamos aproveitar o Dr. Eduardo aqui, que é neurocirurgião, colega nosso, e falar agora de outras doenças neurológicas. Nós falamos bastante sobre a cefaleia, a famosa dor de cabeça, mas a neurologia ela é uma especialidade muito bacana, né, para a gente explorar. E aí tem algumas doenças aí que a gente gostaria de perguntar para ele, né, Fátima? Com certeza, porque a gente recebe muitas dúvidas dos nossos seguidores, né? Então a gente aproveita quando tem alguém aqui para, né, tirar todas as informações que a gente consegue. Mas queria agradecer novamente o Dr. Eduardo aí por estar participando com a gente, viu, Eduardo? Tá bom? Obrigado a vocês. Vamos falar de algumas doenças neurológicas. Vamos lá. Vamos falar de Alzheimer. Alzheimer é uma doença que eu acho que teve um aumento muito grande de casos, né, nos últimos anos. E hoje praticamente todo mundo conhece alguém que tem essa doença. Mas por que isso? É a famosa pergunta. Está acontecendo mais ou nós estamos diagnosticando mais? A pergunta é a interessante, informação né? é que agora é mais acessível, né? Eu acho que as duas alternativas, né? Porque a gente temos, né, condições médicas, condições de fazer diagnósticos mais precoces e mais diagnósticos do que antigamente se fazia. E também está aumentando porque a população está envelhecendo mais, né? E vai ser cada vez mais comum as doenças, as demências de uma maneira geral, porque a população hoje, né, está vivendo até os 80 anos, 90 anos, e a ideia é que postergue mais isso daí, né? Eu acho que os nossos filhos vão viver mais de 100 anos, a média. Essa daí é o que se espera, né? A gente vai chegar perto dos 100, pelo menos eu espero. E eu sigo a média, né? Mas que nossos filhos vivam mais de 100 anos. Então, é claro que dessa maneira demências vai aumentar cada vez mais, né? É interessante você falar, porque as pessoas falam em Alzheimer, né? Mas Alzheimer é uma das demências, né? A doença de Alzheimer é uma doença específica na qual tem alteração genética, que tem uma alteração na formação de proteínas que se depositam nos cérebros e essas proteínas acabam causando alterações em áreas relacionadas à memória, comportamento, né? Mas, dentre as demências, de uma maneira geral, a Alzheimer é só uma delas, né? É que acaba, talvez, generalizando, né? Tudo Alzheimer, né? Parece que tudo é Alzheimer, né? Ela ficou mais famosa, não sei Isso. por quê, né? E existe algum sinal ou sintoma que, assim, eu não diria precoce, mas que a pessoa começa a apresentar ou sentir que a gente já começa a poder desconfiar dessa doença? Ah, sim. O sintoma clássico é que as pessoas ficam com medo de esquecimento, né? De estar com Alzheimer, né? Então, assim, é claro que toda doença de Alzheimer grave começou com esquecimentos bobos do dia a dia, né? Mas a característica principal, o que é? Aquele esquecimento que você está atrapalhando sua vida, né? Tá. Esquecer, com esse monte de compromisso que a gente tem, é normal. É normal. Se eu te mostrar minha agenda do celular aqui, é tudo separado por dia, por cor. Viagem, o teu trabalho é tal, lazer é tal, cores diferentes, eu ponho alarme. E quando a gente está conversando aqui, tocou um alarme meu aqui. Que é um alarme que é para não esquecer que eu tenho que responder um convite no podcast também que eu vou responder aqui. Mas, enfim, hoje nós temos muitos compromissos, né? E isso daí é claro que é natural que você esqueça. Uhum. Agora, quando você começa a ter falhas de memórias frequentes, que começa a aumentar a frequência e começa a atrapalhar a sua vida, aí não é normal, principalmente se for numa idade jovem, né? 40, 50 anos de idade, que não é esperado que aconteça isso, né? Sim. E saindo da falha de memória, se essa doença de fato existir, ela começar a evoluir, o que mais a gente pode ter de sintomas? Além da falta de memória, o déficit de memória é o sintoma clássico das demências, né? Especialmente da doença de Alzheimer, né? Alteração comportamental é muito frequente também. Tá? É bastante frequente. Alteração comportamental, alteração do sono, do hábito do sono. Muitas vezes inversão do hábito do sono, né? Dorme durante o dia, fica acordado durante a noite, né? E sintomas associados, por exemplo, também com alterações psiquiátricas, né? Medo, ansiedade, né? Tudo isso daí está relacionado a um síndrome que está relacionado à doença de Alzheimer, né? Uhum. E eu digo que até que isso é mais difícil de tratar, porque envolve uma série de coisas, uma série de situações que você precisa de ajuda de outras pessoas, né? De cuidadores, de pessoas em casa que possam ver.
porque daí aumenta o número de quedas, aumenta o número de acidentes. Então, na verdade, esses quadros demenciais, propriamente ditos, eles têm uma consequência muito grande na frente, porque tem toda uma interação social, toda uma circunstância associada, que isso acaba sendo dificultoso para o familiar cuidar desse paciente. É muito complicado mesmo, né? E assim, uma questão que eu já ouvi muita coisa, mas eu tenho dúvida. Tem como prevenir? Porque às vezes parece que não adianta, se você vai ter, você vai ter mesmo. Hoje em dia a gente tem digamos, um armamento mais tranquilo em relação a isso, não para evitar que você tenha a doença, mas para você fazer o diagnóstico mais precoce e principalmente para você tratar mais precoce. Todo Alzheimer, aliás, toda demência, se você conseguir diagnosticar no começo, você às vezes não evita que o paciente evolua, né, de uma maneira drástica para essa doença. Mas essa evolução é muito mais lenta. O paciente pode ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Hoje, por exemplo, a gente tem exames de sangue que mostram se você tem tendência a ter a doença de Alzheimer, por exemplo. Né? Eu falo aqui para o paciente, assim, que às vezes o paciente chega e fala, nossa, minha mãe tem doença de Alzheimer, tem alguma coisa que eu posso fazer preventivo para isso? Tem, você pode fazer um estudo genético que vai te mostrar a possibilidade, a percentagem relacionadas que você tem de chances de você ter doença de Alzheimer. Isso não significa que você vai ter doença de Alzheimer. Né? Mas você tem uma chance maior, é um fator de risco a mais. A gente sabe que quem tem um familiar de primeiro grau direto, pai, mãe, tem uma chance maior de ter. Não significa que vá ter. Né? Então você consegue hoje em dia predizer isso. O que muda, por exemplo, nisso? Eu falo que você tem que mudar os fatores de risco relacionados à progressão da doença. Sim. O que é? Síndrome polimetabólica, né? Então pressão alta, diabetes, colesterol, tem que cuidar muito bem disso. Obesidade está relacionada muito a isso. Aumentar a atividade física. Pacientes que você induz essa mudança de qualidade de vida, a progressão da doença é muito mais lenta. Muito mais lenta. Né? Hoje tem exames de sangue, por exemplo, os pacientes que estão com sintomas. Né? Se você tem um paciente com sintomas, você consegue fazer o diagnóstico ou por exame de líquor, que você tira um pouquinho da coluna, né? E manda analisar. Mas desde o ano passado aqui no Brasil já tem exame de sangue para isso. Então você consegue fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer por exame de sangue. Tá? Isso, se você conseguir fazer de uma forma mais tardia, não vai ter muito que você possa fazer. Mas se você consegue isso precocemente, no paciente mais jovem, você consegue tratar de uma maneira muito melhor. E esses exercícios que o pessoal faz mentais, né? Fazer sudoku. Palavra cruzada. Palavra cruzada. Né? Isso ajuda? É mito. Isso ajuda demais. Não para a doença de Alzheimer, propriamente dito, mas para a memória como um todo. Tá. A demências como um todo, né? Eu te falo uma coisa... estudar idiomas também, né? Você começar mais tarde, assim, estudar um idioma. Isso é fundamental. E eu vou te dizer até uma situação específica que está acontecendo. As pessoas estão vivendo mais. Sim. O que acontece? Os pacientes, eles têm aposentado em uma idade que eles, teoricamente, ainda poderiam ser ativos, né? Com 60, 70 anos de idade. Todo paciente meu que aposenta, eu falo, você pode aposentar o seu trabalho. Claro que você deve diminuir o ritmo, é merecido isso daí. Mas você não pode aposentar seu cérebro. Você vai fazer alguma outra coisa. Colegas médicos nossos que estavam tendo já sintomas iniciais de demência, sabe? Eu mandei fazer, você vai fazer alguma coisa, cara. Então estão fazendo idioma, tem vários fazendo faculdade de gastronomia, por exemplo. Estão fazendo alguma outra faculdade de administração, jornalismo, Tem que ocupar a mente. Tem que ocupar a mente. Você pode aposentar a sua profissão, mas seu cérebro nunca. Você falou de idiomas. Eu mando muito paciente meu fazendo idiomas. Mando ir lá na Argos. Pô, tem aqui de graça, exatamente. Aqui em Jundiaí você tem uns cursos ótimos de idiomas. Legal. De graça que você pode participar. Né? E isso daí, o seu cérebro tem que estar sempre trabalhando. Né? Claro que você não vai trabalhar na intensidade que você trabalhava antes, isso é óbvio. Mas que o seu cérebro não pode aposentar nunca. E a gente viu isso muito pós-pandemia, né? Pessoas que começaram a ficar em casa, vendo televisão, tudo, e desenvolver quadro demencial, sabe? Colegas médicos nossos que pararam. Né? Vários. Interessante. Conheço vários que tiveram problemas. E Eduardo, tratamento. Tratamento é medicamentoso e é efetivo? Ou também é mais para deixar a progressão um pouco mais lenta? Exato. Hoje ainda não existe tratamento curativo para a doença de Alzheimer, propriamente dito, né? Não tem. Tá? O que a gente tem hoje são medicações que você pode passar dependendo da fase que você faz o diagnóstico, né? Para a fase mais precoce, para a fase intermediária, para a fase mais avançada, tem medicações específicas que vão postergar um pouco a doença. Uma
Uma fase mais avançada, sinceramente, não tem muito que possa ser feito ainda, né? Mas hoje tem medicações endovenosas, inclusive. Hoje tem uma vacina, entre aspas, que não é vacina na verdade, mas é uma medicação que você faz na veia do paciente, nova, que chegou no Brasil esse ano, na verdade. Teve o registro da Anvisa esse ano. E já está em uso nos Estados Unidos há uns 2 anos, mais ou menos. Que está relacionado a uma boa melhora na qualidade de vida do paciente e também você postergar a evolução da doença. Mas não existe cura para isso, tá? Isso que nós estamos falando de Alzheimer, tá? Mas lembra que tem um monte de outras demências. Sim. E uma demência muito comum é a demência vascular. Demência vascular está relacionado, entre aspas, a micro-AVCs que as pessoas vão tendo. Que está relacionado aqui a pressão alta, diabetes, cigarro. Então, assim, basicamente, se você controlar os fatores de risco principais, cigarro, tirar o cigarro, pressão alta, diabetes, colesterol, você vai conseguir adiar pelo menos 60% das demências. Não vai chegar a um ponto tão grave assim, né? E, ao invés das demências, não. Acho que de uma doença de maneira geral, qualquer doença que você possa imaginar, exatamente. Né? Acho que 70% das doenças estão relacionadas a isso. Claro que tem consequências, às vezes, oftalmológicas, às vezes ortopédicas, às vezes neurológicas, mas é basicamente a qualidade de vida. Isso está muito relacionado à doença. Tá. Vou mudar um pouco de doença agora. Eu queria falar um pouquinho de Parkinson, que também é outra doença que eu acho que a gente tem visto mais por aí. Né? E o Parkinson, o grande, vamos dizer assim, a grande característica que a gente observa é o tremor. Mas eu sei que também não é só isso, né? A doença de Parkinson clássica, ela tem 3 sintomas que são 3 sinais que são importantes. O tremor é talvez o mais evidente, né? Que você consegue ver. Mas tem um sinal muito importante, uma característica muito importante, que é a rigidez, né? E a bradicinesia, que na verdade é a lentidão dos movimentos. Então a doença de Parkinson, ela tem essa característica do tremor, da rigidez, que isso vai te limitando muito a sua movimentação, né? A sua locomoção, enfim. É uma doença que, pelo fato de que na maioria dos casos o cérebro está absolutamente normal, a capacidade cognitiva está absolutamente normal, é uma doença muito triste, né? Porque a pessoa sente, a doença de Alzheimer, que eu estava falando agora há pouco, muitas vezes o paciente não tem noção do que está acontecendo com ele. Quem sofre mais, às vezes, é a família do que ele. É meio contrário. Exato. Na doença de Parkinson, a maior parte dos pacientes estão absolutamente conscientes, né, da situação. E isso limita demais, né? Isso judia demais. Embora hoje Parkinson está sendo considerado, era uma tríade famosa do Parkinson, essa que eu falei, mas agora é uma tétrade, né? Um quarto sintoma associado que é a depressão. Né? Tá tendo muito quadro depressivo associado à doença de Parkinson justamente... Por causa disso. Mas é por causa disso, né? Dessa Porque a pessoa está consciente, né? Exato. É que para a doença de Parkinson, diferente de demência, a gente tem uma capacidade de tratamento muito maior, né? Em relação a medicações, em relação a cirurgias. A cirurgia, eu queria falar de Parkinson porque eu queria chegar na cirurgia. Tem cirurgia? Não sabia. Tem aquelas cirurgias acordadas lá que o pessoal faz para tremor. Isso. Na semana passada teve uma, inclusive, né? Você tem que fazer acordado porque já viu você... Não. O paciente fica acordado. O que funciona? É um marca-passo, igual tem no coração. Esse marca-passo do coração, você tem um eletrodo que vai no coração e o marca-passo fica aqui embaixo da pele mandando estímulos para o coração, controlando o batimento cardíaco. É a mesma coisa para o cérebro, você coloca eletrodos no cérebro, eletrodos na área relacionada à doença de Parkinson, tem um alvo específico, né? E você tem um marca-passo que vai dando estímulo. Então é muito interessante, tem vídeos no YouTube aí muito interessantes, né? Tem o paciente, por exemplo, que coloca o marca-passo, ele liga o marca-passo e ele para de tremer. Desliga, ele começa a tremer assim muito, é muito interessante isso daí. A cirurgia foi meio que uma revolução para a doença de Parkinson, realmente, né? Mas lembrando que a imensa maioria dos casos não precisa de cirurgia, né? Cirurgia é só para aqueles casos muito graves. Mais graves. Claro, porque assim, a cirurgia no cérebro sempre não é inócua, né? Não é livre de intercorrências, né? E você precisa que faça acordado, porque você precisa saber exatamente como é que está o tremor do paciente, né? Porque você vai controlando isso daí, isso é muito individual, é de paciente para paciente. Você vai ajustando o marca-passo com ele acordado, até que ele para de tremer, você chegou no ponto. Como é que vocês anestesiam esses pacientes para não... É igual com cirurgia acordado, né? A gente opera tumores cerebrais com o paciente acordado, né? É claro que a primeira fase da cirurgia, que você vai fazer o furo na cabeça, que você vai introduzir
os materiais específicos para você chegar ao seu alvo, né? Aí tá dormindo. O paciente está dormindo, está anestesiado. Daí você Entendi. acorda o paciente no meio da cirurgia para poder mexer no cérebro. Porque o cérebro ele não dói. Nossa, O cérebro ele não tem que receptor para assustador dor. ao mesmo tempo. O paciente mexer no cérebro não dói porque o cérebro não tem receptor para dor. O que dói são as estruturas ao redor, né? Que é a dura mater, que são as meninges, né? Que é o osso, a pele. Isso dói muito. Isso aí você consegue anestesiar. E quando você está no cérebro, você acorda o paciente. Que daí você pode mexer sem que o paciente tenha dor. Legal isso. Nossa. E o mais legal, né? Que você consegue ver a resposta dele. Opa, aqui eu não posso mexer. Ok, aqui está seguro para mexer. Justamente para isso, né? Você consegue operar o paciente acordado. Mas são cirurgias mais raras, né? Não é a regra você operar o paciente acordado. Sim, você sabe que no olho também existem estruturas que a gente mexe que não tem inervação e não dói. Uma delas é o cristalino. Por isso que hoje a cirurgia de catarata é feita só com anestesia com colírio. Porque a superfície do olho dói muito. Então você anestesia com colírio. A hora que você entra no olho, a íris dói muito, mas o cristalino não. Então você pode arrancar o cristalino que não sente nada, porque não dói também. É muito legal. Eu não sabia essa do cérebro. O cérebro não tem receptor para dor. E a minha curiosidade era, como é que você tá acordado o ser lá, você tá mexendo no cérebro dele, não tá doendo? Como pode Pois isso? e não dói. Muito legal. Não dói. Claro que para chegar até lá dói muito, por isso que você faz anestesiado. Mas quando você está mexendo no cérebro, o cérebro não tem receptor para dor. Então, o Parkinson hoje a gente consegue realmente ter um tratamento um pouco mais efetivo do que a gente teria pro Alzheimer. Sem dúvida nenhuma, porque você tem drogas hoje são drogas até mais antigas, mas tem drogas mais modernas, medicações mais modernas, que ajudam muito na doença de Parkinson, né? E você tem, para os casos muito graves ainda, essa indicação de cirurgia, né? Então você tem mais opções hoje para a doença de Parkinson do que para Alzheimer, sem dúvida nenhuma, né? Beleza. Para terminar, vamos falar de uma terceira doença aqui para te aproveitar, que é a epilepsia. Né, que acho que também é uma doença extremamente comum, né, comparando aí com todas as outras que a gente tem. E aí isso acaba pegando todas as faixas etárias. Né? A gente começa desde das crianças tal, até pessoal adulto. Né? E eu acho que deve ter não tem uma coisa específica, né? Deve ser uma coisa gigantesca, assim, com um leque de opções e diagnósticos muito diferentes, né? Sem dúvida nenhuma. A epilepsia é uma síndrome, igual a gente conversou sobre cefaleia, né? E a epilepsia tem uma série de tipos de crise. A mais clássica que as pessoas conhecem é aquela que a pessoa cai no chão, começa a se debater, às vezes fica babando, faz xixi na roupa, né? Essa que é a crise convulsiva tônico-clônico que a gente fala, que é muito comum, né? Mais comum. Todo mundo identifica como né? epilepsia. Mas tem outros tipos de crise que não são motoras, que não tem alteração da movimentação, né? Por exemplo, crises de ausência que a gente fala. A pessoa fica parada. Parece que se desliga do mundo, Sim. né? É um tipo de crise, né? Crises auditivas, igual a gente conversou, crises visuais. A pessoa começa a ver aí coisas voando aqui, dragão, e é uma crise epilética que ela está tendo na área da visão. Ela vê alucinações. Alucinações. Né? Porque, na verdade, o que é? É uma alteração elétrica na área relacionada à visão. Né? E vale para audição também, a aura auditiva, a aura temporal. Então, assim, a epilepsia é um leque muito grande de sinais e sintomas, né? Mas é uma doença, ela é benigna no sentido de que ela tem muito tratamento para isso, né? Hoje tem opções terapêuticas que o paciente fica muito bem controlado. Ela é totalmente controlável. Sim, sim. E para os casos muito graves, da mesma forma que para a doença de Parkinson, também tem cirurgias. Você consegue fazer cirurgias, você consegue identificar qual que é a área com problema, você vai lá e remove cirurgicamente. Porque eu lembro, quando eu era criança, eu lembrava que era uma coisa assim, quem tem epilepsia não pode trabalhar, não pode trabalhar. Tinha um Hoje estigma muito grande, né? Consegue. O que eu, claro, não recomendo são atividades de risco, né? Por exemplo, infelizmente, na semana passada eu tive que aposentar um piloto de avião. Sim. Ele fez uma crise convulsiva em férias, né? Ele estava em férias, mas teve uma crise convulsiva, investigou, ele tem uma alteraçãozinha no cérebro, mas nada grave, mas não dá para pilotar avião, né? Não, Então, pacientes, por exemplo, que atividades de risco, motorista de caminhão, motorista de ônibus, piloto de avião, quem trabalha com equipamentos muito perigosos, máquinas perigosas, quem trabalha, por exemplo, em cima do poste, em altura, são profissões que não são recomendáveis que tenha, porque se
porventura que tiver uma crise, é uma tragédia, né? Exatamente. Né? É. Então a gente tem que tomar esse Mas cuidado. ele poderia trabalhar em outras funções. Né? Quase todas, né? É. Que não tenham risco, né? Até máquinas hoje mais perigosas têm todo o sistema de segurança hoje, né? Isso. Então, teoricamente, pode sim. E tratamento, hoje tem muito tratamento para epilepsia. Mas uma coisa que é importante falar é que na infância é comum ter crise convulsiva. Tem criança que tem uma crise convulsiva só, depois nunca mais tem, tá? Então a gente é obrigatório investigar a epilepsia, tá? Crise convulsiva é obrigatório você fazer tomografia ou ressonância do crânio. E por que isso daí? Porque muitas vezes você tem alterações no cérebro, tumores, malformações. Claro que não é a maior parte dos casos, mas é mandatório que você investigue. Principalmente crise convulsiva que começa já na idade adulta ou mais idosa. Tá. Que nunca teve, aí... Quando uma criança que tem uma convulsão, a gente interpreta de uma maneira muito mais tranquila do que quando um idoso começa a ter convulsão. Sim. Então você tem que pensar em tumores cerebrais, em outras alterações do cérebro, tá? Mas epilepsia, de uma maneira geral, é uma doença tratável que o paciente fica praticamente normal. E o diagnóstico a gente conversa com a pessoa, tem a história, tudo, exame de imagem e o eletroencefalograma, né, que mostra alteração epilética. Às vezes você não consegue identificar no eletroencefalograma, que é o exame que você faz em 20 minutos, meia hora. Aí eu costumo pedir o vídeo eletroencefalograma, que ele fica dormindo durante 12 horas e filmando. Filma o paciente associado ao eletrocardiograma, ao eletroencefalograma. Tipo uma polissono. Tipo uma polissono, só que voltada para essa área, né? Exatamente. Principalmente nos casos que a gente vai operar. Né? Os casos que tem indicação cirúrgica, você faz a vídeo nele, o paciente fica monitorizado 12 horas, às vezes até 24 horas. E você consegue identificar especificamente qual que é o tipo de crise e conseguir ir lá e remover essa área cirurgicamente. Legal. Né? Muito legal. Hoje tem bastante coisa para epilepsia. Maravilha. Mais alguma coisa, Fátima? Uma dúvida, às vezes deve ser meio folclórico, não sei, se acontece uma pessoa ter uma crise convulsiva perto de você, e fica aquela coisa, não pode encostar, até que erguer a cabeça, tem que virar. Existe um procedimento seguro, padrão para isso? Essa pergunta é excelente, né? Porque... Viu? Não perguntei. Porque o que acontece? Quando você está tendo uma crise convulsiva, o nosso medo lá que o paciente vai se afogar, tal, você vai lá e mete o dedão na língua para tirar para fora, né? O máximo vai acontecer se ficar sem o dedo, né? Porque na crise convulsiva, a tensão muscular, contração muscular tão violenta que pode te machucar muito. O paciente já se machuca, né? Cortando língua, cortando a boca. Então, o que você tem que fazer, Fátima, é virar o paciente de lado. Tá. Só. Isso é protege muito a cabeça dele, todo mundo saber, né? Tenta segurar a cabeça dele para não bater a cabeça no chão, mas virar de lado só, mais nada. Por quê? Por que virar de lado? Porque se ele vomitar, ele não vai para o pulmão. O grande problema das crises é ele vomitar e aspirar, ir para o pulmão. Tá. Então você vira o paciente de lado, espera a crise passar. A crise passa em alguns minutos. Ela passa. Passa em alguns minutos. É claro, a primeira crise, tem que chamar o SAMU e levar para o hospital para investigar. Porque pode ter sido o paciente que tinha tido um AVC, pode ter tido, né, uma série de coisas, né? Então você tem que investigar. Mas assim, o paciente que já principalmente aquele que já é epilético, que já sabe que tem... Ou se você está ali do lado, nem conhece a pessoa, mas ela teve uma crise do seu lado, né? O que você pode virar fazer? o paciente de lado só e tentar proteger a cabeça para ele não ficar batendo a cabeça na crise. Só isso. Tá. Mais nada. Não precisa colocar a mão na boca do paciente, não precisa fazer mais nada. Aí depois que ele saiu, diminuiu a crise, claro, aí você pode deitar o paciente e chama o socorro, né? Algum familiar. Não, isso eu sempre fiquei apavorada que isso acontecesse perto de mim, eu não soubesse o que fazer, né? Então... E é muito feio, assim, uma crise. Feio no sentido de impressão que causa, né? É assustador. Porque você acha que o paciente está morrendo. Né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes isso não é um grande problema. Mas se o paciente broncoaspirar, se o paciente vomitar e for para o pulmão, isso aí é um problema muito grave. Então, por isso que é virar de lado. Só virar de lado e proteger a cabeça dele para ele não bater. Mais nada. A aspiração do conteúdo no pulmão praticamente 100% das vezes vai causar uma pneumonia e normalmente é muito grave. Exato. Então, isso é muito mais importante que qualquer coisa. Exatamente. E às vezes o paciente morre porque morre sufocado mesmo, né? Por vômito e tal. Então, por isso que virar de lado é fundamental. Mas nada de colocar o dedo na boca do paciente, puxar a língua, senão você vai perder seu dedo. Legal. Bom, queria agradecer o Dr. Eduardo imensamente aí que
disponibilizou o tempo dele para conversar com a gente. Obrigado, Eduardo. Foi muito legal. Você, Pode falar sua rede social aí para a turma, para te seguir. é o Instagram, né? @eduardoalcantara.neuro. E eu que agradeço a oportunidade aí, Fátima. Obrigado mesmo, viu? Foi muito legal, muito bacana mesmo. Muito bom, muito Obrigado. obrigada, Eduardo. Obrigado, E você que acompanha o Pode Ver Mais, não esqueça de seguir no portal JJ, que tem todos os episódios lá, além desse aqui, que foi Isso. muito interessante. E segue a gente aí no Instagram, Clínica Ver Mais, no Facebook e também lá no Spotify para ouvir esse episódio de hoje aqui e também lá no YouTube, tá bom? Até a próxima. Obrigado.